Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui nesse vídeo meio descontraída, tá? Eu tô gravando da câmera frontal do celular, então se não ficar tão bom, me perdoem, mas é o que tem por agora, tá? Eu tô sem as minhas câmeras aqui. Eu vim ligar a câmera aqui descontraído mesmo pra falar pra vocês as dicas que eu tenho pra passar sobre a viagem do Chile, tá? Como é um vídeo mais de informação, eu não vi muito problema em estar aqui meio descontraída, né? Então vamos lá, conferir. O que eu preciso para ir para o Chile? Não precisa de visto nem de passaporte para entrar lá, tá? Visto e passaporte são duas coisas diferentes. Tem gente que confunde, acha que é a mesma coisa, mas não. Passaporte você pode fazer a solicitação pela internet, em qualquer lugar, certo? Aqui em Fortaleza, pelo menos, você pode. Você faz a solicitação na internet, realiza o pagamento de um boleto no valor de R$150, mais ou menos. Agenda uma visita na Polícia Federal, Polícia ou a Receita Federal? Polícia Federal, certo? Nesse dia você vai lá e dá entrada nesses papéis, juntamente com o documento que você pagou, e dá entrada no seu passaporte. Não é um processo burocrático e não depende de seleções. Ao contrário do visto. O visto você não tira aqui em Fortaleza, para quem é de Fortaleza, certo? Os lugares que eu conheço que tiram são São Paulo, Recife. O que eu preciso para ir para o Chile então, já que não preciso de passaporte nem de visto? Somente da identidade. Porém, a sua identidade tem que ter sido emitida há no máximo 10 anos. Isso. Se você tem uma identidade, que era o meu caso, que tinha sido emitida em 2004, certo? Eu tirei minha identidade quando eu tinha 14 anos. Façam as contas. Em 2004. Então, essa identidade já não valia. Muito provavelmente ela não ia valer. Porque todos os sites que eu li antes de viajar diziam pra mim que eu precisava ter uma identidade com no máximo 10 anos de validade. Por quê? Porque geralmente quando um documento tem 10 anos, a sua foto é bem antiga. Você já mudou bastante. Então, assim, quando você chegar no posto da imigração, eles não vão reconhecer o seu documento. Digamos que é basicamente por isso. E também pelo estado do documento. Mas pra não correr, no caso meu, fazia só 11 anos que eu tinha emitido. Então eu tipo, era em abril, então não acho que não fazia nem 11 anos ainda. Mas eu decidi tirar porque pra não correr o risco, certo? Então eu tava precisando de um documento novo. Então, não resolve carteira de motorista, não resolve nenhum outro documento com foto, a não ser a identidade, certo? Para entrar no Chile é isso. Como que eu tiro a identidade? Aqui em Fortaleza, tem vários lugares que você pode tirar, como o caso do cidadão, certo? Você vai dar entrada no documento, é super fácil, mas geralmente nessas casas demoram 30 dias para receber, certo? Ou seja, você tem que se programar um pouco antes da sua viagem para não correr o risco de ficar sem o documento. O que eu fiz aqui, pra quem é de Fortaleza vai saber, que na Bezerra de Menezes tem um local chamado Centro de Identificação. Você só precisa levar documento antigo, certidão de nascimento, foto que você tira na hora, certo? Com esses documentos você vai lá e dá entrada na segunda via do seu documento, ou no caso da primeira, caso você não tenha ainda. Na entrada na segunda via do seu documento e em 5 dias você recebe. Então é isso, tirei minha identidade, estou indo para o Chile. O que eu preciso saber quando chegar lá? Geralmente quem sai aqui de Fortaleza não tem voo direto. Vai para São Paulo, conexão, e de lá vai direto para o Chile. A viagem é basicamente bem rápida, certo? O problema são as conexões. A não ser que você queira pagar um voo direto, que deve ser um pouco mais caro, um pouco que eu digo tipo o dobro, o triplo da sua passagem, certo? Mas eu peguei um voo, saí daqui às 4 da tarde, certo? Fui pra São Paulo, a viagem daqui pra São Paulo é mais ou menos umas 3 horas e meia, super tranquila. Chegando lá, a gente passou mais ou menos 1h30 em conexão e depois pegou o voo. E foram mais 3 horas pra Santiago. Então, assim, no total são 6 horas de viagem, que é super rápido, né? Metade de meio-dia. Então, ok. Chegando lá, o que você precisa pra entrar no país, além da sua identidade que você já tirou aqui? Eles vão pedir, você vai passar, como você é estrangeiro, né, brasileiro, você vai passar pela imigração. Chegando lá, é muito, assim, intuitivo. Você vê onde as pessoas estão indo, então você vai também, entendeu? Porque a vida é desse jeito, amiga. Então, chegando lá, vai ter a fila da imigração, certo? Tem as plaquinhas ensinando tudo direitinho. E vai ter o pessoal e a fila para quem é chileno. Enfim. Vá para a fila da imigração. Se por acaso dentro do avião
a tripulação entregar para você o formulário da imigração, não se preocupe, certo? Lá nessa fila vai ter o formulário para você preencher. O que é esse formulário? Por que eu preciso dele? Com esse formulário, você vai indicar se você não está entrando no país. Se você estiver entrando no país com mais de 10 mil reais na moeda local, você tem que falar. Se você estiver entrando com algum tipo de comida, alguma coisa, seja o que for, você tem que falar. Se você estiver entrando com algum produto agrícola que eles falam e dão vários exemplos, você tem que falar, marca lá no papelzinho, coloca seu nome, endereço, essas coisas. É meio que um cadastro, certo? Um banco de dados pessoal. Então, esse papelzinho você só vai preencher ele o quanto antes, né? Ou dentro do avião, então pelo menos na fila da imigração. Cansei já de falar. E vai esperar vai aguardar a sua vez para poder passar pela imigração, para então pegar a sua mala, certo? Você só pega a sua mala quando você passa na imigração. Na imigração, o que eles vão fazer? Só vão pedir seu documento, o seu cartão de embarque, né? Aquele cartãozinho impresso, ou então o seu check-in, tanto faz, no celular, tanto faz. Eles vão bipar, olha pra sua cara e olha pro seu documento. Ver se você é você mesmo. Se você tiver de óculos, eles vão pedir pra tirar com certeza. E vão carimbar vão carimbar um papelzinho chamado EPI. Acho que é isso. EPI, IPI, alguma coisa assim. É um papelzinho simples, como se fosse uma nota fiscal, carimbado, que aquilo ali te dá o direito de entrar no país, certo? Aquilo dali você tem que guardar super bem. Por quê? Porque na volta você vai precisar dele. Não perca, não amasse, porque ele é bipado, então é muito importante, tá? Lá dentro do Chile, tá, você não vai precisar dele, então você pega na imigração, guarda e só pega de novo ele quando for voltar pro aeroporto, certo? Então, beleza, passei na imigração, já tô com meu papelzinho, vou lá pegar minha bagagem e vou de novo pra outra fila gigantesca, que é pra entregar aquele formulário que a gente preencheu, lembra? Entrega esse formulário. E nesse guichê, digamos assim, você vai passar sua mala em outro raio-x pra saber se tudo que você colocou ali no papel corresponde, né? Se você realmente não tem nenhum tipo de comida na mala, enfim. E eu não sei como é que é a questão pra quem tá levando mais de 10 mil reais, certo? Mas acredito que eles devam, sei lá, passar por algum tipo de... como se fosse uma polícia federal, alguma coisa assim. Nada demais, não é nada assustador, tudo isso é muito tranquilo e super rápido, certo? Então, passando disso, chegamos ao Chile, exatamente, né? Chegamos à área de desembarque. Você vai ver 1 zilhão de pessoas lhe oferecendo táxi, certo? Pior do que quem chega aqui em Fortaleza, no aeroporto no Brasil normal. Muitos táxis. E chegando lá, você vai procurar a forma que você quer ir para o seu hotel. Se for de dia, eu aconselho que você busque as vans como que fala? Compartilhadas, certo? Porque elas vão deixar nos bairros principais. Centro, Providência, Bela Vista e etc. Deixando nesses bairros principais, você pode facilmente pegar um metrô e ir para a sua casa, para o seu hotel, para o seu apart, enfim. Porque todo mundo anda de metrô e o metrô lá é super normal, gente, a coisa mais normal do mundo. Você vai passear lá, você vai ver várias pessoas andando no meio da rua com mala na mão, vindo do aeroporto, indo para o aeroporto, sem problema nenhum, certo? Porque essas vans compartilhadas, elas deixam nos bairros, geralmente muito próximo do seu hotel, certo? E você vai aguardando todo mundo ir para o seu hotel até chegar a sua vez. Então não tem problema algum, caso seja de dia, né? Porque o metrô só funciona até 11h30 na maioria dos pontos, mas isso eu ainda vou chegar lá. Caso seja de dia, você pegar um metrô e ir pro seu hotel, sem problema nenhum. É chato, porque você vai estar, né, cansado, provavelmente, de viagem e tudo. Então, qual foi a opção que eu escolhi? Estava com uma amiga e nós escolhemos um táxi particular mesmo, certo? Só que é como se fosse um táxi amigo daqui de Fortaleza, sabe? Esses táxis que... não são os taxizinhos mesmo de cooperativa, certo? Chegando lá, eles cobraram 18 mil pesos, certo? 18 mil pesos, não, eles cobraram 20 mil, eu acho. 20 mil, quando eu fui, que eu tava trocando um peso por 188 reais, 188
R$1 por 188 pesos, mais ou menos, dava uma média de R$100, certo? E a minha amiga tinha lido na internet que não era justo pagar mais do que 16 mil pesos. Se eles cobrassem mais do que isso, você podia dizer que não, que eles iam abaixar. E quando ele cobrou, ela falou, não, eu só vou pagar 16 mil pesos. E ele disse, ok, tudo bem, sem problema nenhum. É como aqui no Brasil, gente. Quem não chora não mama, certo? Então, pediu pra baixar, ele baixou. Eu tenho certeza que se a gente tivesse dito que tinha 15 mil pesos, ele ia fazer da mesma forma. Então, eles chamam os seus carros e levam até o seu hotel, certo? Como eu vou fazer com dinheiro, Fernanda? Porque chegando lá eu já preciso de pesos, eu não vou mais ter como usar o meu real, certo? Tem casas de câmbio no Brasil, no aeroporto de Fortaleza tem, no aeroporto de São Paulo tem, o aeroporto que você for vai ter. Porém, geralmente no aeroporto é bem mais caro do que no aeroporto do Chile, certo? Nós chegamos no aeroporto e subimos para trocar na casa de câmbio do próprio aeroporto, certo? Que foi mais ou menos a mesma média que a gente trocou na cidade, certo? Foi mais ou menos 188 ou foi 186 pesos. Porém, nessa casa de câmbio do aeroporto, eles cobram uma taxa, basicamente isso, certo? Trocando esse dinheiro, você pode pegar o táxi, enfim. Troca um dinheirinho a mais pra você já, né, não ficar assim, sem grana total. Beleza. Chegou no hotel, é muito fácil os bairros. O que você indica pra ficar lá, Fernanda? Eu fiquei no centro, certo? Eu fiquei no hotel na rua Huérfanos, que é uma rua super conhecida lá, e é uma rua maravilhosa. Gente, a localização que eu fiquei é perfeita, certo? Eu fiquei do lado do Palácio de la Moneda e, assim, era super prático, super rápido. Todos os lugares que eu queria tinha um metrô perto, certo? Eu tinha 2 estações de metrô bem perto. Então, assim, zero problema quanto a isso. Então, é um lugar que eu recomendo mesmo as pessoas ficarem, certo? Perto de tudo, fácil acesso. Geralmente, quando você vai para os passeios é mais barato, porque você está no centro, certo? Escolhi um hotel no Booking. O Booking é seguro? É demais, gente. Ele é conhecido mundialmente, é um site super seguro. Podem acreditar em mim, pode confiar no Booking. Como eu fiz? Procurei, a gente já sabia que queria ficar no centro, porque era um pouco mais barato. Outro bairro que as pessoas ficam muito também é a Providência, certo? Mas o centro já tá ótimo. O centro de lá não é como o centro daqui, então não se assustem, certo? Não é uma coisa suja, escura, enfim, abandonada. Pelo contrário, certo? É onde a maioria dos turistas ficam quando vão pra lá. Procuramos no Booking um hotel no centro, certo? Bota lá as diárias, uma busca normal, como se estivesse comprando uma passagem. E você vai escolher o seu hotel pelas fotos, enfim. Procura no mapa, geralmente, procura no mapa onde fica a localização, pra ver no Google Earth como que é realmente, pra quando você chegar lá, você dar de cara com o hotel e você saber que aquele dali é realmente o seu hotel, certo? Isso é uma dica muito válida. Nós procuramos isso no Google Earth, certo? E parecia um hotel super bonito. Quando a gente chegou lá, realmente era maravilhoso. O nome do hotel que eu fiquei é Glória, certo? Ele fica na rua Huérfanos, número 1400. Eu coloco todas as informações no blog, tá? Todas as informações que eu não passar aqui vão estar no blog, certo? O meu hotel fica, então, na rua Huérfanos, super badalada, super conhecida. Todo mundo sabe onde é, no coração do centro, perto de tudo. Como que eu faço pra andar de metrô lá? É válido? Gente, assim, esse negócio de carro, não, é muito de cada um, né? Eu não vou dizer pra você alugue um carro ou não alugue um carro. É muito bom andar de metrô lá, assim, é muito tranquilo mesmo, entendeu? É rápido, é limpo, você não vai passar calor porque você vai estar no frio, logicamente, se você for no inverno. Ou no outono, que foi o meu caso, estava terminando o outono. Se você estiver no inverno, você não vai passar calor, porque você vai estar no frio. Então, assim, super válido. Ao meu ver, super válido. Caso você não queira gastar dinheiro alugando o carro, você pode pegar o metrô, ficar com a opção do metrô, que é sem problema nenhum, confia em mim. O preço do metrô é geralmente 660 pesos na maior parte do dia, certo? Tem poucos momentos ele aumenta, ele só aumenta, ele 660, 720, eu acho, e 840, alguma coisa assim. Depende da hora que você vai pegar, certo? Mas isso é tranquilo,
essa mudança não é muito grande. E na hora que você for comprar, ela já informa pra você o preço que tá, certo? O que é 660 pesos? É uma média de R$3,50. Por que uma média? Porque todo dia o valor do peso muda. Então, outra dica é: troque a maior parte do dinheiro que você puder. Não fique trocando, deixando pra trocar de pouquinho em pouquinho. Porque essa taxa muda. Tá, tudo bem, eu posso chegar lá e o peso tá 250 no dia, mas no outro dia ele pode estar muito bem 200 e baixa dessa forma, sim, com certeza. No primeiro dia a gente chegou e tava 186, no último dia quando a gente foi trocar dinheiro já tava 175, tá? Sendo que no dia anterior tava 188, tipo isso. Então, assim, não corra esse risco, certo? A não ser que você queira arriscar, né? Troque boa parte do seu dinheiro e dessa forma você tem uma noção real do que você está gastando, certo? Então, a passagem de metrô é geralmente isso, R$3,50. Você pode fazer um cartãozinho e comprar passes, tipo, livres, assim, sabe? Durante tantos dias. A gente não fez essa opção, nem sei porquê, mas a gente não fez essa opção. Não sei dizer pra vocês quanto gasta, mas eu vou também deixar todas essas informações no blog. Certo, Fernanda? Reservei meu hotel no Booking e agora como é que eu faço quando eu chegar lá? Você vai imprimir a sua reserva, certo? Geralmente vai ter tudo no seu e-mail, mas como você provavelmente não vai ter internet, você vai imprimir a sua reserva e vai chegar no hotel e mostrar, certo? Assim ele vai, enfim, te apresentar o hotel, apresentar o apartamento, tudo direitinho. E assim, geralmente as reservas são pagas no momento do check-in, certo? Todo no momento do check-in, não é no momento do check-out. Isso é importante lembrar, ou seja, na hora que você for trocar o dinheiro no aeroporto, já troque o suficiente para você pagar tanto o táxi quanto o hotel. Principalmente se você tiver chegado de madrugada, que foi o meu caso. A gente chegou lá, era 1 e pouco da manhã, eu acho. 1 e pouco. Era 1 e pouco da manhã. Outro ponto importante também que eu lembrei. A maioria das recepções dos hotéis funcionam 24 horas, porém não todos, certo? Então isso é importante você observar na hora que você for fazer sua reserva no Booking. Caso seja 24 horas, mas tenha um limite para o check-in, para o check-out, como era o meu caso, lá no hotel tinha recepção 24 horas. Porém, você poderia fazer o check-in de 3 até meia-noite. E a gente ia chegar depois da meia-noite, ia chegar a 1 e pouco da manhã. Então, lá no Booking mesmo, você tem a opção de solicitar um check-in tardio ou adiantado, certo? Então, o que eu fiz foi, mandei uma mensagem para o responsável pela reserva, informando a hora que a gente ia chegar mais ou menos. E ele disse ok, sem nenhum outro custo, certo? Então, é importante você mandar essa mensagem. No Booking, eles têm geralmente 48 horas para responder, é super rápido, eles sempre respondem mais rápido do que isso. Para eles é muito importante essa reputação deles lá no site, porque o site é avaliado mundialmente e eles levam multa, caso não sejam bem avaliados, enfim. Então, é uma coisa bem séria. Então, cheguei lá, já reservei meu hotel, já decidi se eu vou andar de carro ou se eu vou andar de metrô. Eu aconselho a gastar menos e andar de metrô, certo? Super seguro, não tem problema nenhum. Certo, Fernanda? Então agora vamos ver o que é que eu tenho que fazer quando chegar lá em relação a passeios, onde ir, etc. Isso é muito relativo, muito mesmo. Mas assim, eu vou falar pra vocês os lugares que eu fui, certo? Como nós estávamos no centro, então aquele passeio do Centro Histórico, Palácio de la Moneda, museu, catedral e etc, essas coisas ficaram bem práticas, certo? Com o metrô a gente conseguia resolver tudo em uma manhã, certo? Você bate, você tira foto, é como o centro daqui de qualquer cidade, certo? Sempre vai ter coisas legais e coisas, tipo, mais ou menos. Você vai, tem uma igreja lá maravilhosa, onde tem a Praça de Armas, certo? Enfim, todas essas dicas eu vou deixar no blog, certo? O passeio do Centro Histórico é um passeio muito válido, certo? E como que funciona as agências de turismo? Os passeios que você faz, que são pagos, tipo Vale Nevado, que é pra esquiar, né, quando tem neve. Os passeios para Vina del Mar, Valparaíso, as vinícolas, enfim, esses passeios pagos. O que é que eu tenho que fazer? Daqui de Fortaleza, ou eu compro lá,
Bem, quando você chega lá, você observa que tudo que você planejou geralmente não sai como planejado, certo? Então, a minha opção, a minha dica é: chegue, observe o ambiente, descubra o que vocês querem fazer e aí então vocês vão programar, vão comprar esses passeios. Lá tem muitas agências que fazem esses passeios. Como a gente conseguiu a nossa? Estávamos andando pelo centro, no dia que a gente foi conhecer a rua Paris e Londres, certo? Que fica super central ali no centro mesmo, perto do Palácio de la Moneda. E em frente a uma igreja tinha um rapaz que ele reconhecia brasileiro, sei como, e perguntava sobre os passeios, se você já tinha feito, o que você queria fazer, blá blá blá. E apresentava os preços dele, certo? Então eles geralmente dão desconto, enfim. E tem várias dessas, certo? Várias dessas agências, assim, de mais baratinhas. E tem também a Touristic, que é a mais conhecida. Inclusive é quem cuida de vários pontos históricos de lá. É uma vermelhinha, vocês vão ver bastante quando chegar por lá. É uma agência vermelhinha, com branco, certo? Eu acho que eles são, assim, os oficiais do Chile. Eles são um pouquinho mais caros. Sinceramente, eles dão a mesma comodidade que os outros. Então, assim, no passeio de Viña del Mar e Valparaíso, que é um passeio só, a gente pagou 20 mil pesos, tá? Esse passeio, como que é? Valparaíso é como se fosse um favelão, pra ser bem sincero. É um local, assim, bem morro mesmo, bem favela, porque a gente vê aqui no Brasil. É lindo, certo? É onde fica uma das casas de Pablo Neruda. Tem uma vista maravilhosa, certo? Muitas escadarias bonitas. E tem o porto, que foi a parte que eu basicamente mais gostei, certo? Tem um mirante lá no porto, você sobe, dá pra ver a cidade inteira. Caso você não esteja com essas agências, tem a opção de você fazer um passeio de barco, que ele dá uma volta, assim, próximo, né, do porto. Enfim, super válido. E tem também, aí tem um mirante, daí de Valparaíso você vai pra Viña del Mar. Viña del Mar é maravilhoso. Assim, encantador, parece Miami. Eu nunca fui pra Miami, mas eu tenho certeza que Miami é daquele jeito. Aqueles coqueiros maravilhosos, Miami Beach, né, tá? Aqueles coqueiros maravilhosos e tal, muita coisa bonita. Tem um cassino maravilhoso, que o cassino, fiquei sabendo que é o que movimenta a cidade, que é o que sustenta a cidade, certo? Então, esse cassino é 24 horas. E a cidade em si muito limpa, muito florida, muito bonita, muito natureza, toda planejada, sabe? E em Viña del Mar, você tem os restaurantes, tu tem a parada para almoço, geralmente. O almoço que a gente fez em Viña del Mar foi no restaurante Adaneva, certo? Mas esse restaurante vai ser fechado pela agência, caso você esteja com eles, com certeza vai ter que almoçar no restaurante que a agência foi. Chegando no final do passeio, tem um mirante em Viña del Mar, que você tira uma foto, vê a cidade inteira. Maravilhoso, o pessoal lá adora o mirante, dá pra tirar várias fotos lindas. Esse passeio, ele demora de 9 da manhã às 7 da noite. É um passeio bem demorado, bem cansativo. Vá, gente, pelo amor de Deus, porque bota não é uma coisa mega confortável, assim, não pra você passar o dia inteiro, por mais confortável que ela seja, por mais rasteira que ela seja, nada como um tênis, certo? É friozinho também, se estiver fazendo frio no Chile, com certeza vai estar fazendo frio lá, mas é uma coisa totalmente controlável, digamos assim. Dá basicamente pra você ir com tênis sem dúvida nenhuma. O pé é o que menos esfria, certo? Cuide das mãos, que gela bastante. Um passeio válido tem as opções de ônibus, de van, essas coisas, que lá é muito normal fazer isso, de ônibus, de van compartilhada. Mas eu não aconselho caso você não conheça ou não esteja com alguém que é de lá. Por que a gente foi com a agência? Porque ninguém conhecia ninguém. Ia chegar lá em Viña del Mar, não ia saber o que fazer, pra onde ir, onde era legal, onde não era, certo? Então acaba que no final das contas esses 100 reais é válido. O próximo passeio, Vale Nevado. Vale Nevado é um pouquinho mais caro do que a Viña del Mar, principalmente se estiver no frio, se estiver nevando, né? Porque aí vai ter a maior atração. Você foi para o Vale Nevado, Fernanda? Não. Não, por quê? Porque a única coisa que eu iria ver eram paisagens. Eu não sou uma pessoa muito de
de ficar o dia inteiro admirando, meu Deus do céu, que maravilhoso essas montanhas. Ah, que legal, eu olho, pronto, acabou. Não preciso ficar lá o dia inteiro fazendo aquele passeio pra olhar um monte de montanha. Se eu tô indo pro Vale Nevado, eu quero ver neve. Como não tinha, eu não fui. A Lady foi, que foi a minha amiga que viajou comigo e gostou muito. Mas a vibe dela é essa, entendeu? Ela gosta dessa de paisagem e tal. Então pra ela foi muito válido. Eu tenho certeza que se eu fosse eu não ia gostar. 2 dias depois que eu saí do Chile, começou a nevar. Ou seja, nós estamos em junho agora, vai ter neve até, acho que final de agosto, setembro, não sei até quando fica. Então é um passeio válido, certo? É barato? Não. Prepare seus R$ 150 por pessoa. Pra esquiar é um pouquinho mais caro, então assim, é tudo bem salgadinho. Por que que sai um pouquinho mais caro viajar pro Chile do que a gente espera? Por causa desses passeios, entendeu? Qualquer saidinha que você faz é R$ 100. Qualquer restaurante que você vai é R$ 100 por pessoa. Então, assim, acaba sendo um pouquinho mais caro. Vamos supor que todos os dias... Eu fiquei lá durante 5 dias, porque 2 dias eram de viagem. Fiquei lá durante 5 dias. Vamos supor que todos os dias eu tivesse ido para um restaurante e feito um passeio, certo? Um passeio durante o dia e um restaurante durante a noite. Vamos supor, por baixo. O passeio R$ 100 já era R$ 500, né? Um restaurante por R$ 90, vamos supor, por dia, durante 5 dias, 5 vezes 9, R$ 450. 500 mais os 450, R$ 950. Só aí já foi R$ 1.000 você fazendo só 2 tipos de passeios, certo? Então acaba não sendo uma viagem tão baratinha quanto a gente imagina. É bom pra comprar? Esse é um ponto, assim, que me deixou meio fulo da vida. Lá tem tudo que aqui em Fortaleza não tem. Forever 21, H&M, farmácias, Zara, que aqui agora a gente já tem, Topshop, enfim, todas essas lojas legais da gringa, que trazem coisas diferentes, propostas diferentes, baratinhas, porém, estava no inverno. O que as pessoas compram lá? Roupa de inverno. Ninguém tá no inverno vendendo roupa de verão. Lá não é como aqui no Brasil, que você tem a coleção de inverno, mas você também tem a coleção de verão, porque aqui a gente já verão o ano inteiro. Lá quando faz frio de verdade, entendeu? Não tem como você usar um shortinho jeans, então se a loja coloca isso, não vai sair das prateleiras. Então, o que foi frustrante? Porque a gente chegou lá, só tinha roupa de frio, muito frio mesmo, assim, casacão grandão, e não tinha como usar aqui no Brasil. Então, assim, eram baratos? Eram. Se você vai viajar de novo, vale a pena. Se você tá com uma mala vazia pra poder levar esses casacos que são gigantescos e pesados, vale a pena. Mas se você não pretende viajar logo, não é válido, gente. Não é válido porque vai se perder, que é dinheiro gasto à toa. Os restaurantes que as pessoas mais indicam lá. Aqui por cima, aqui no vídeo eu vou falar, querendo ou não, apesar de eu estar vendo que já tá em 32 minutos aqui no meu celular, eu vou falar assim meio por cima, e no blog eu vou listando esses pontos que eu tô falando e descrevendo mais sobre eles, tá bom? Os restaurantes que todo mundo aconselha aí: o Giratório, com água para chocolate, e os barzinhos no Bela Vista. No Giratório é um restaurante exclusivo de frutos do mar. Lá eles são muito assim ligados com frutos do mar. Se você não gosta, prepara uma marmita, hein, amiga, porque é bem difícil lá. Em todo lugar você vai, você encontra frutos do mar. O Giratório é especialista em frutos do mar. E é um restaurante que fica no alto de um prédio, no 17º andar, 18º para ser mais exata. Com uma vista panorâmica, né? Ele gira realmente pouquinho, mas gira considerável, e com pratos assim bem sofisticados. É um restaurante bem sofisticado, bem romântico, né? Você não vê assim muito amigos indo pra lá e tal, é mais família e mais casais mesmo. E caro, assim, o padrão daqui de Fortaleza, sempre assim, né? Comparando com o padrão daqui de outras cidades também que eu já viajei, querendo ou não. É um jantar caro, sai em média em R$ 120 por pessoa se você for comer entrada, prato principal, sobremesa, bebida. 120 não, tô sendo boazinha, acho que R$ 150 por pessoa. É um passeio super válido, certo? É uma culinária muito boa, muito gostosa. Como chega lá? Nós pegamos o metrô da estação, você vai descer na estação Los Leones e sai simplesmente em cima do restaurante.
não tem segredo. Você saiu da estação, atravessou a rua, tá no restaurante. Como água para chocolate, nós não fomos. Porque eu nem sei. Já ficou pros últimos dias, foi ficando, ninguém foi. Os barzinhos no Bela Vista, nós fomos de dia, certo? Então, não sei dizer pra vocês como que é a vibe à noite. Acredito que seja bem animado, porque todo mundo falou muito bem. Nós não fomos porque no dia que a gente deixou passar à noite, acabou se perdendo, enfim. Não deu certo. Mas essa também é uma boa dica. Programe as suas noites, certo? Lá tem muitos barzinhos no Bela Vista e é um bairro bem jovem. Então, assim, provavelmente você vai encontrar muita gente que também tá viajando, uma vibe bem legal. O bairro Bela Vista, gente, tô misturando tudo, mas é porque eu tô lembrando aqui. No Bela Vista, vocês têm o Morro do Cerro São... o morro que é a mesma coisa que Cerro, né? O Cerro São Cristóbal, que é o ponto mais alto de Santiago. Basicamente isso. É um morro gigantesco que você pode subir pelo funicular, certo? Que é um bondinho. Você paga 2.000 pesos por pessoa. 2.000 pesos, acho que é, por pessoa. Sobe nesse funicular, lá em cima tem a vista, tem um santuário super bonito, super legal. Tem a opção de você subir a pé, mas cansa pra caramba, que é muito alto. E tem a opção de você subir de bike. Boa sorte, né? Vocês que são corajosos, assim, ó. Entendeu? Pois é. E tem no meio do morro, tem o zoológico. Aí muita gente falou, eu vi no teu vlog e tal, vocês falando que não valia tanta pena. Gente, é o seguinte, um zoológico depende dos bichinhos. E os bichinhos não dependem de ninguém, entendeu? Então, assim, você pode muito bem ir lá e tá todo mundo acordado, tá lá o leão lindo e maravilhoso, rugindo. Ai, meu Deus, eu não sei se o leão ruge, o que é que o leão faz? Ruge, né? Sei lá, enfim. Gritando lá, os tigres todos felizes, saltitantes pulando, o elefante jogando, enfim. Mas como você também pode ir e acontecer o quê? O leão tá dormindo, entendeu? O urso tá lá no canto, não quer papo com ninguém, entendeu? O tigre tá dormindo. Então, é um programa, né, assim que você tem que ter sorte. 3.000 pesos para entrar. É bem grande, tem uma grande variedade de bichos, vale a pena pra você tirar foto. É um passeio que eu não dispensaria, mas também não é um passeio que eu amo, entendeu? Mas rendeu fotos lindas e assim, é legal, é divertido, sabe? A gente só teve mesmo o azar de os animais mais legais, mais diferentão, assim, não estarem dispostos. Fazer o quê, né? Eles não são obrigados a nada. Então, tá, vão para o zoológico. Mas aproveitem pra ir num dia que dá pra fazer o mesmo passeio no mesmo dia, entendeu? O funicular, ele para tanto no zoológico quanto lá em cima. Você paga a ida e a volta do funicular e o zoológico. Mas o zoológico, ele não abre na segunda-feira, então é importante lembrar. Vá numa terça-feira, de terça a domingo, acredito eu, que aí você pode fazer o mesmo passeio do mesmo lugar, não precisa ir lá outra vez, porque indo de metrô, você anda um pouquinho, andar tipo umas 6 quadras, então assim, é bastante. Mas não é tão cansativo, porque é frio, então você não sua, enfim, certo? Então, nesses dias que você for andar bastante, não esquece, coloca um tênis. O outlet. Como nós chegamos lá e vimos que nas lojas do shopping estava tudo de frio, a gente imaginou, vai ser um fiasco ir para um outlet. Então não fomos. É distante da cidade, não é um passeio rápido, é 1 hora de Santiago, certo? Então, assim, você tem que avaliar se vai realmente valer a pena, se você tá indo realmente para comprar mesmo disposta. Porém, não é tão barato, gente. Não é Orlando. Não vá pensando que você vai encontrar coisas mega baratas, certo? É um pouquinho mais barato que o Brasil ou a mesma coisa que o Brasil. Então, não vale tanto assim a pena. Beleza? Chegando do outlet, agora vamos para os shopping centers. Nós conhecemos 2 shoppings. Costaneira Center e o Shopping Arauco, certo? Parque Arauco. Costaneira Center, shopping de primeira linha, com marcas caríssimas, maravilhoso.
certo? Bem assim, classe A, como se fosse um Iguatemi daqui agora com a expansão, certo? Enorme. E o Parque Arauco é um pouquinho mais humilde, mas também não deixa de ser chique, assim. São shoppings bem legais, mas assim, nada muito diferente daqui do Brasil, a não ser as lojas, certo? Então, se você está disposto a comprar, vá com o tempo. Caso não, vá só para passear mesmo, só para dar uma passada. Da questão da internet, como que faz? Chegando lá, você logicamente não vai ter sinal da sua internet do seu celular aqui do Brasil, né? Fazer é comprar um chip, né, pra ter o 3G, ou então ficar dependendo do Wi-Fi. Foi o que nós fizemos. Por quê? Porque em todo lugar que você vai, você tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi no hotel, tem Wi-Fi nos bares que você para, nas lanchonetes que você para. Então, assim, eu não achei, assim, mega necessário ter o Wi-Fi, ter o chip, certo? Mas eu sei que você paga uma média de R$60 com o 3G. E ainda tem o caso de o 3G não funcionar, né, gente? Porque é como no Brasil, depende do sinal, certo? Roupas, o que levar? Fernanda, eu preciso levar coisas muito frias. Se você for no inverno, sim. Prepara para um frio aí de rachar os lábios. Então prepare sua segunda pele, prepare seu casaco grosso, prepare suas meias. São itens bem essenciais. Eu aconselho você a deixar comprar alguns casacos lá, porque é bem barato, certo? Leva uns 2 daqui do Brasil e compra outros lá caso você veja necessidade. Bota. Eu levei uma bota e passei os 5 dias tranquilamente. E levei uma bota e um tênis. Eu preciso levar salto? Se tiver no inverno, amiga, vai ser só um bagulho na mala. Porque ninguém usa, você não consegue por causa do frio, certo? Escolha uma bota mais bonitona pra sair à noite, certo? Mas salto mesmo, como a gente usa aqui abertinho, não vai rolar. Fernanda, então quanto eu preciso levar de dinheiro? Esse é um ponto bem complicado. Por quê? Porque cada um sabe o que você vai gastar, certo? Você quer fazer compras? Então separe um valor que você levaria como se você fosse fazer compras aqui no Brasil, já que lá não é tão diferente daqui. Separe o dinheiro do seu hotel, separe o dinheiro da sua comida, separe o dinheiro de metrô, separe dinheiro de táxi e separe um dinheiro para você passear. Lembrando que atente-se a todas essas dicas que eu dei quanto aos passeios, que são caros. Então, assim, vocês viram que eu fiz a média, fazendo 2 passeios por dia, que é um passeio normal e um jantar, você gasta em 5 dias R$1.000. Então, assim, é muito do que você pretende gastar. Se você pretende usar as opções mais baratas, se você pretende usar as opções mais caras, viagem é para todo tipo de gente. Não tem essa de, eu não posso. Todo mundo pode, entendeu? Você pode ir e aproveitar um pouquinho menos, você pode ir aproveitar tudo, você pode ir aproveitar mediano, enfim. Depende muito do que você pode, mas separe um dinheiro suficiente para fazer pelo menos o básico. O que você aconselha? Ficar no hotel ou ficar numa parte? A gente ficou numa parte hotel. Por quê? Porque é mais barato e porque você tem a opção de fazer sua própria comida, enfim. Que no final das contas, essa parte de fazer sua própria comida não foi muito boa. A gente não fez nada, na verdade. Compramos coisas no supermercado e deixava lá na geladeira. O supermercado mais conhecido de lá é o Santa Isabel, certo? Santa Isabel sem Cencosud. Alguma coisa assim que eles chamam lá o supermercado. Em frente ao hotel que eu fiquei, que eu vou deixar lá no blog, tinha um supermercado. Embaixo dele tinha um banco 24 horas. Na rua do lado, que era Augustinas, que é onde você vai trocar todo o seu dinheiro, que é onde tem a maioria das casas de câmbios. Tinha todas as casas de câmbio, então assim, essa é uma localização muito boa que eu aconselho mesmo vocês a ficarem. Questão da língua, né? Como é que faz, assim, porque eu não falo espanhol, como é que é? Dá pra entender? Gente, dá pra entender tranquilo. Você precisa de calma, porque tem muitas coisas que pra você aqui é uma coisa, pra lá é a mesma, mas tem outras que são coisas completamente diferentes, certo? Pequenas coisas que fazem a diferença. O pessoal de lá fala muito rápido, porque é a língua deles, entendeu? Então você não tem que chegar aí e dizer, ei, fala mais devagar aí porque eu não tô entendendo. Então você tem que, com calma, pedir pra repetir porque você não entendeu. Faz assim, mímica. Gente, esse negócio da língua é muito... Não vem com essa de, eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol. Vai, mete as caras que você consegue, certo? Aos pouquinhos você vai aprendendo, aos pouquinhos você vai vendo o que é que
o que realmente é o básico, assim, digamos assim, e dá demais pra você se comunicar, certo? Falando só português, que é o meu caso. O meu e da minha amiga também. A minha amiga também não falava nada de espanhol, ok? Então, assim, no fim das contas, é uma viagem super válida, é uma viagem linda, certo? Muitas paisagens maravilhosas, muitos lugares bonitos pra conhecer, não é tão barata quanto a gente imagina, mas é uma viagem pra uma cidade super segura, super bonita, super bem cuidada, de um pessoal simpático. Então, assim, eu que nunca imaginei ir pra lá, que a gente escolheu meio que de última hora, meio que sendo a última opção, adorei. Com certeza irei voltar pra esquiar. Quero ficar hospedada naquele hotelzinho lá do Vale Nevado, que é os olhos da cara. Mas eu vou voltar pra ficar lá, vocês vão ver. E, enfim, super indico a viagem. Vou encerrar o vídeo porque a gente já tá aqui com 47 minutos de vídeo. É bastante, eu não sei nem se vocês vão querer assistir isso tudo, a não ser que você esteja muito interessado em viajar, porque eu sei que quando eu estava no meu pré-viagem eu assisti muitos vídeos, não me importava com o tempo, porque quando a gente quer viajar a gente olha tudo, pesquisa, e vou deixar também no blog uma dica de blog que tem tudo sobre o Chile, que é o blog da Pigmento F, certo? Que é da Fernanda. Ela é uma brasileira e ela vive no Chile, então ela dá todas as dicas que vocês imaginarem. Vou deixar algumas fotos, algumas dicas de lugar, vou deixar o mapa do metrô, onde ficar lá em Santiago, o meu link do hotel no Booking e tudo isso, tá? Eu espero que vocês estejam gostado desse esclarecimento. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder sem problema nenhum, certo? Não se sinta mais ou menos, porque tá a fim de perguntar, pode perguntar que eu vou responder, tá? Se vocês quiserem me acompanhar mais meu dia a dia, o que eu tô fazendo, pra onde eu vou, acompanhar uma coisa mais real, me segue no Instagram lá, eu sou @nogfernanda, tá? Não deixa de me acompanhar, dê uma passadinha lá no blog pra poder conferir todas as dicas que eu vou deixar lá, www.blogdanog.com, certo? Lá eu vou deixar todas as informações. E é isso, não deixem de me acompanhar. Se você gostou, clique no gostei, se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito. E é isso, um beijinho e até a próxima!